Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui novamente para dar continuidade aos posts que eu tenho realizado nos últimos dias. Hoje eu escolhi um outro assunto, que é falar um pouquinho com vocês sobre quando o paciente não segue o plano alimentar. O que fazer? Esse é um assunto que, nossa, dá pra gente falar muito sobre ele, né? Esse é uma das coisas que geralmente em estágio, né, principalmente no ambulatório, onde eu já fiz supervisão por muitos anos e realizo, né, atualmente também, é algo que os alunos se sentem muito frustrados quando começam a realizar atendimento nutricional, que vem todo aquele gás, todo aquele conhecimento adquirido aí durante o curso e aquele sonho, né, de trabalhar na área de nutrição clínica e atendimento nutricional e começam a realizar os atendimentos e se dedicam super ao atendimento, fazem o melhor plano alimentar, né, que eles podem se dedicar e fazer, e esse paciente, quando retorna em consulta, não seguiu nada. Nada do que foi passado para ele foi seguido, né? Então, principalmente o estagiário, né, que está tendo esse primeiro contato com o atendimento, ele fica muito inseguro. Eu acredito que muitos dos que estão me ouvindo aqui hoje provavelmente passaram em atendimento ambulatorial, provavelmente eu posso ter realizado a supervisão de muitos de vocês. E essa foi talvez tenha sido uma questão, né, algo que aconteceu com vocês no atendimento. E aí eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Ensinar um pouquinho vocês 3 passos que a gente pode utilizar para tentar lidar melhor com essa situação. Porque muitas vezes isso quando acontece, principalmente nos primeiros atendimentos, ele parece um balde de água fria nesse estagiário, né, no estagiário, ou mesmo já um nutricionista formado que está atuando na área de atendimento nutricional, né? Então nós chegamos nessa condição como estagiário ou iniciando o atendimento nutricional muito inseguros, com medo, né, de seguir uma sequência correta no atendimento, querendo que esse paciente volte, que ele tenha uma adesão ao tratamento, que ele divulgue nosso trabalho, e esse paciente vem e não seguiu nada. Então, isso é algo que muito importante, né? Um assunto bem importante e que muitas vezes o estagiário ou o nutricionista, né, iniciando o atendimento, muitas vezes ele fala: nossa, então tudo que eu fiz no atendimento, o tempo que eu perdi montando esse plano alimentar não serviu para nada. E isso é um balde de água fria que eu vi durante muitos anos acontecendo com os estagiários, né? E eu falava assim, gente, calma, calma. E a gente vai começar a fazer, olhar de forma diferente, né? Vamos tentar fazer para tentar identificar o que está acontecendo. Então, para esse post de hoje, como eu comentei, a gente vai falar um pouquinho sobre 3 passos simples que eu possa utilizar, né, para entender isso, tá? Então, o que a gente geralmente costuma fazer? Vamos fazer uma introduçãozinha sobre esse assunto. Então, vou realizar atendimento nutricional. Vou pensar eu enquanto nutricionista, terminei o curso de graduação e vou começar a atender. O que geralmente as pessoas se preocupam em fazer? Eu preciso, por exemplo, encher minha agenda, né? Então, para encher minha agenda, né, ter bastante paciente e ter um retorno positivo, eu vou pensar na compra de uma balança, de um adipômetro, né? Ou outro equipamento, né, com relação à avaliação de composição corporal, se eu tiver um dinheiro, né, para investimento maior, um software para me ajudar com relação aos cálculos de um recordatório de 24 horas, de um cardápio. Vou pensar nos impressos, né, que são as anamneses a serem utilizadas. Vou pensar também com relação a materiais que eu posso utilizar durante o atendimento, né, impressos para isso também, que fale de uma alimentação saudável ou algumas orientações de acordo com a patologia que o paciente apresenta, né, que fique interessante, que ele visualize, que ele tenha aquele material colorido, com conteúdo que vai ser importante que a gente pode estar utilizando no atendimento. O local de atendimento, o ambiente, a sala, mas muitas vezes esse profissional está esquecendo de fazer o quê? De olhar o paciente, né? Quem é o paciente que está chegando para esse atendimento nutricional? E um dos posts que eu fiz nos últimos dias foi sobre escuta ativa, né? Eu fiz um vídeo, me empolguei no vídeo, fiz um vídeo mais longo. Eu não sei se vocês conseguiram visualizar. Esse vídeo eu acho que ele só foi disponibilizado no Facebook,
Eu não consegui disponibilizar ele no Instagram, né, pelo formato que eu acabei gravando. Mas quem tem o Facebook também, né, quem tá assistindo no Instagram, no YouTube, pode procurar, né, no YouTube tem. E quem tá no Instagram, se tiver acesso ao Facebook também consegue visualizar, tá? E lá a gente falou um pouquinho, esse vai ser o primeiro passo, né? Vamos visualizar esse primeiro passo, então, para pensar nessa questão de não adesão a um plano alimentar. Então, o primeiro passo é a escuta ativa, né? Que foi esse post, esse vídeo que eu fiz há uns dias atrás. Então, a escuta ativa nada mais é do que ouvir o meu paciente, né? Prestar atenção, ter atenção plena ao nosso diálogo, né? As perguntas que eu vou realizar, de preferência as perguntas abertas, onde eu dei espaço para esse paciente falar sobre o que eu gostaria de saber, né? Enquanto profissional. Então, sobre a alimentação, sobre a rotina, sobre as questões de saúde, mas abrir um pouco mais esse leque, entender um pouco mais o ambiente que esse indivíduo está inserido, né? Com relação ao seu trabalho, se é um trabalho estressante, emocionalmente como ele está. Se é um paciente que vem com o objetivo de diminuição de peso, é importante eu conhecer esse paciente, entendendo quando esse peso começou a aumentar, coisas que podem ter acontecido naquele momento, onde eu possa ter uma identificação do que pode ter levado a isso, né? E essas são coisas, né? A escuta ativa, ela é importante. A gente vai colocar então como primeiro passo escutar e entender o paciente, né? Isso é muito importante, porque eu vou estar fazendo perguntas sobre rotina, sobre alimentação, sobre o seu, né, sobre onde ele está inserido, que é o seu ambiente, e também as questões da alimentação, tá? E aqui algumas coisas são importantes eu conhecer desse paciente, né? Então, qual é o objetivo dele procurando um nutricionista? O que ele deseja? Ele quer diminuir peso? Ele quer aumentar? Ele está procurando para acompanhar alguma patologia? Né? As questões de rotina que a gente falou, as condições de saúde, questão emocional, de trabalho dele, como estão. Vou fazer um levantamento sobre o histórico da questão de alimentação e peso, né? Então, muitas vezes o paciente chega ali, adulto, que quer perder peso, né? Então, uma das coisas que geralmente eu falava para os alunos e falo, né, atualmente também no ambulatório, onde eu supervisiono, é que é muito importante entender um pouquinho o histórico, né? Então, se é uma perda de peso, quando começou esse aumento de peso, né? Tentar entender com o paciente que mudanças que ocorreram naquela época que possam ter acontecido que contribuiu para isso. Se é um paciente que é diabético, que é hipertenso, eu acho interessante também levantar o histórico, né? Quando ele foi diagnosticado com essa patologia, que acompanhamento, o tratamento que ele já fez, uso de medicamentos, né? Como ele lida com essa situação, com essa patologia, que muitas vezes o paciente não aceita também a doença, né? Essa patologia. Então é importante entender isso. O que já deu certo e errado sobre alimentação e peso, porque muitas vezes a gente recebe um paciente que nós já somos, por exemplo, o quinto, sexto, sétimo, né, nutricionista que esse paciente procura. Então é legal saber o que ele já fez, o que já deu certo, o que deu errado, né? Se deu certo, legal, é bom eu que eu conheça para procurar também ver se às vezes eu posso utilizar essa forma, né, essa ferramenta às vezes que seja. Se deu errado, é algo que eu já sei e está sinalizado que eu vou procurar não fazer novamente. Outra questão também, eu preciso avaliar se esse paciente está comprometido com o tratamento. Olha aqui, ó, nesse primeiro passo, essa é uma das coisas também importantes de eu procurar observar na conversa e na fala do meu paciente. Porque muitas vezes eu posso receber um paciente que não veio porque ele desejava. Ele veio, por exemplo, às vezes um paciente que a esposa falou que era importante que ele passasse com um nutricionista. Ou recebo um adolescente que a mãe agendou a consulta porque percebeu que ele está acima do peso. Mas não é algo que ele teve percepção ainda, ele não tem consciência do seu peso, ele não tem consciência da importância da nutrição com relação à patologia que ele apresenta, né? O idoso que foi encaminhado pelo geriatra para passar com um nutricionista e fala assim, olha minha filha, eu realizei essa minha alimentação a vida toda, hoje eu estou com 90 anos, eu tenho que mudar, né? Então, uma das coisas é esse comprometimento. Ele tem que entender porque ele está com o nutricionista, ele tem que entender o papel que esse nutricionista terá ali com ele, acompanhando, né, nesse atendimento nutricional. Como que isso vai ser positivo para ele, né? O que isso vai ser satisfatório, o que vai ser ruim ou negativo se ele não tiver esse acompanhamento. Então, são coisas, né, que são importantes
durante esse primeiro contato com o paciente. Então, quer dizer, qual que é o primeiro passo? Escutar e entender o paciente. Do que ele vai trazer para a gente de informação com essas perguntas que eu vim trazendo para vocês agora, né? Olha quantas coisas então são interessantes de conhecer e saber sobre esse paciente. Que eu consigo fazer isso como? Praticando a escuta ativa. Né? Então eu vou perguntar, eu vou ouvir, eu vou demonstrar interesse. Caso ele fale alguma coisa e falte alguma informação, eu vou perguntar. E uma das coisas que eu falei quando a gente falou sobre a escuta ativa no outro vídeo é da gente se interessar pelo outro, né? Se você não tem esse costume de conversar com as pessoas, de ser um bom ouvinte, pratique isso com qualquer pessoa. Com a mãe, com o pai, com o tio, com o vizinho, com o cachorro, com o passarinho que seja, né? Mas é importante que você comece a praticar, porque hoje o que nós temos, né, com relação ao que nós temos de acesso, né, a outra pessoa, muitas vezes não é tanto o telefone. Eu mando uma mensagem, né, vou lá no WhatsApp, mando áudio, mas esse diálogo, né, entre duas pessoas, ela acabou sendo deixado muito de lado, olho no olho, né, realmente, durante a conversa, que é fundamental durante um atendimento, né. Durante esse período da pandemia, está autorizado os atendimentos, né, o atendimento online, né, e eu sinto falta, né, eu já realizo, né, mas eu sinto falta do atendimento presencial, que eu também realizo atendimento presencial, mas algumas pessoas, né, com receio da pandemia, eu tenho realizado de forma online. Mas eu gosto do atendimento presencial, gosto desse contato, desse olho no olho, que eu acho que é importante. No vídeo dá para fazer isso? Dá. Dá para você também fazer isso, mas esse contato, para mim, presencial, ele é fundamental, né? Então, é importante que a gente tente observar esse paciente e procurar realmente identificar, ouvindo essas respostas, identificar, nossa, será que o meu paciente está preparado para essa mudança ou não, né? E aí, vou pensar no nosso segundo passo. Né? O segundo passo, o que seria? Identificar em qual estágio esse paciente se encontra para a mudança de comportamento. Porque quando nós falamos da alimentação, nós estamos falando em pessoas, indivíduos, que vão precisar modificar um comportamento alimentar. Comportamento alimentar esse formado desde o seu nascimento, com contato com os alimentos, a forma que foi apresentado, a forma que foi preparado, as experiências positivas e negativas, né? A questão também de como esse hábito, né, alimentar, esse comportamento alimentar foi formado. Então, quando eu chego nesse paciente adulto, nesse paciente idoso, nesse paciente adolescente, eu vou modificar, às vezes, o horário das refeições, eu vou modificar a composição das refeições, eu vou inserir alimentos que antes ele não consumia, né, por falta de costume, né, não tinha esse hábito de consumir, ou nunca tinha sido apresentado para ele, eu não sabia a importância que esse alimento tem. Então vejam, a gente está modificando o comportamento do indivíduo, ele tem que estar preparado para isso. Então nessa identificação de estágio, né, desse paciente, nós temos um modelo transteórico, né? O modelo transteórico, ele pode ser utilizado como uma ferramenta para identificarmos em qual estágio o paciente se encontra para mudança de comportamento. Eu fiz a citação de um artigo para vocês aqui, utilizei, né, um pouco, né, uma parte do texto com as minhas palavras, mas também coloquei ele de referência até para essa identificação dos estágios, né, disponibilizando para vocês também a referência para leitura, caso vocês tenham interesse. E o modelo transteórico, ele geralmente pode ser utilizado como ferramenta para nos auxiliar na identificação de qual estágio o paciente se encontra para a mudança de comportamento. Então, esse modelo transteórico ele é dividido em 5 estágios, né, chamados de pré-contemplação, o primeiro, na sequência contemplação, preparação ou decisão, ação e manutenção, tá? Esse modelo transteórico ele é bem interessante, né, para o nutricionista utilizar como ferramenta para a identificação do paciente, se ele está pronto ou não para a mudança de comportamento e, consequentemente, até pensar na utilização, né, na intervenção aqui com o uso de um plano alimentar. Então, a pré-contemplação é um estágio onde os pacientes, geralmente, eles se encontram de uma forma onde eles não pensam em mudança,
né? Não tem uma ideia de mudança para os próximos meses. Eles muitas vezes podem não ter consciência da sua situação atual, seja ela questão de peso, um excesso de peso, uma patologia, né? É algo que para eles às vezes pode ser algo que eles não têm consciência, ou eles até têm consciência, mas eles não têm desejo de mudança, tá? Então, esse é o indivíduo no estágio de pré-contemplação. Exemplo, aquele paciente que veio para o atendimento nutricional e quem agendou a consulta foi a esposa, achou que era importante, mandou ele para a consulta, ele veio, e aí na sua frente você pergunta qual é o objetivo, ele fala, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu vim aqui porque se eu não viesse minha esposa ia brigar comigo, né? Então esse é um exemplo que a gente pode até identificar como uma pré-contemplação, né? Se muitas vezes nesse diálogo eu perceber que ele não tem consciência da sua situação atual, ele não quer mudar nos próximos meses, né? Você vê que ele não tem um comprometimento, não está envolvido no atendimento. Quando eu penso no estágio de contemplação, é o indivíduo que já pensa na mudança nos próximos 6 meses. Mas é algo para ele ainda que não é agora, né? Para daqui uns meses, ele já pode ter consciência da sua situação atual, seja ela peso, seja ela patologias, um paciente às vezes diabético, hipertenso, ele começa, já tem um entendimento sobre a alimentação, como isso pode ser importante até para o controle da doença, né? Para o controle da patologia, às vezes, um paciente diabético descompensado, por exemplo, né? E aí o que vai acontecer? Esse paciente na pré-contemplação, ele já pode ter essa consciência, ele já pode ter esse conhecimento, mas é algo que ele pensa em mudança nos próximos 6 meses. Então ele traz muitos sentimentos de ambivalência, onde muitas vezes esse paciente diabético ele fala assim, olha, eu vou parar de comer doce. Mas aí na sequência ele vem, mas eu adoro doce. Eu preciso então comer mais vezes no dia. Nossa, mas eu não consigo ir no mercado comprar os alimentos, né? Então, ao mesmo tempo que você vê que tem uma vontade, ele vem com algo contrário, com um sentimento contrário que dificulta dele colocar isso em prática. Ou muitas vezes ele traz muitos obstáculos para essas mudanças, né? Esses obstáculos também podem ocorrer no estágio de pré-contemplação, tá? Então, um paciente na pré-contemplação não pensa em mudar nos próximos meses, um paciente na pré-contemplação pensa nos próximos 6 meses, mas com essa questão da ambivalência, com essa questão de trazer os obstáculos, né, durante o atendimento. Um paciente no terceiro estágio, né, da preparação ou decisão, é um indivíduo onde ele já começa a ter uma consciência melhor com relação à sua situação atual, ele já começa a ter algumas ideias e pensar em colocar em prática algumas mudanças na sua alimentação, começa a ter um comprometimento maior, mas que isso vai acontecer nos próximos 30 dias, no próximo mês. Mas eu já percebo porque ele traz menos obstáculos, menos questões de ambivalência, que a gente comentou também, né? Então, é um paciente que ali nos próximos 30 dias já teria condições de colocar algumas mudanças em prática. Então, dentro desses 3 estágios iniciais do modelo transteórico, né, na conversa com o paciente, da sua rotina, da sua alimentação, eu consigo entender já se é um paciente pelas suas respostas, né? Então, eu vou avaliar aqui, será que ele tem consciência sobre a sua situação atual? Né? A gente falou então que lá na pré-contemplação ele já poderia ter. Na preparação, essa consciência ela já pode estar presente, né? Será que ele já tem um plano de ação pensado para a mudança? Provavelmente na pré-contemplação não tem, nem na contemplação, mas na preparação ele já tem esse plano de ação. Eu vou me inscrever na academia, eu vou me organizar para uma vez na semana ir na feira, eu vou procurar montar meu lanchinho antes. Então ele já começa a pensar em algumas coisas que ele poderia fazer. Estão vendo como a escutativa ajuda? Então, eu já começo a fazer uma identificação dessas respostas, procurando já classificar esse paciente em qual estágio ele se encontra para mudança de comportamento, tá? Será que esse paciente está motivado? Um paciente motivado é tudo na vida de um nutricionista ou de qualquer outro profissional da área da saúde, né? E principalmente se essa motivação for dele. O paciente que veio porque a esposa pediu, por exemplo, né, lá da pré-contemplação que eu dei de exemplo, pode ser um paciente que não tem motivação nenhuma. Então, se ele não tem motivação, a motivação dele é externa, é a esposa, ele veio para ela parar de falar, para deixar, né,
ele tranquilo, em paz? Quer dizer, é uma motivação externa, não é algo que ele quer. Então, uma motivação intrínseca, que é aquela que realmente é do paciente, ela é uma motivação muito maior. Né? Então é importante avaliar se ele está motivado. Nossa, eu vou perder peso, eu vou ter mais motivação, vou ter mais disposição para brincar com os meus filhos. Eu estou muito cansado com esse excesso de peso. Se eu diminuir o peso, pode ser que eu me sinta melhor. Então, quer dizer, né, a gente consegue também identificar essa motivação, né, com relação ao paciente, ouvindo o paciente com as perguntas que nós vamos estar fazendo e todas as informações que ele vai trazendo para a gente. Vocês estão vendo como é importante a escutativa, é importante que eu esteja ali naquele momento, me dedicando com atenção plena a esse paciente, né? E aí, quer dizer, esses 3 estágios iniciais, pré-contemplação, contemplação, preparação ou decisão, são estágios do modelo transteórico que a gente precisa avaliar com relação às orientações que vão ser passadas, a intervenção de um plano alimentar, porque pode ser que não seja o melhor momento, pode ser que esse paciente, às vezes, não esteja preparado, porque às vezes é aquele paciente que eu preciso fazer muitas mudanças na sua alimentação, na composição das refeições e que muitas vezes naquele momento é muita coisa e ele não vai conseguir colocar em prática. Os últimos 2 estágios no modelo transteórico, né, o 4º estágio chamado de ação, o 5º estágio chamado de manutenção. Então, o indivíduo na ação é aquele indivíduo que ele já está realizando as mudanças, né? Já vem realizando as mudanças nos últimos meses, né? E o que é importante? O indivíduo na ação eu consigo identificar? Consigo, porque aquele indivíduo que veio falar, olha, doutora, eu já aumentei o número de refeições, eu já estou indo na feira, eu já preparo minha marmita, meus lanchinhos com antecedência, né? Então você começa a visualizar o quê? Que ele já está realizando algumas mudanças, então ele já está na ação. Esse paciente é o paciente que todo profissional gostaria de receber, como eu disse. Então, um paciente na ação, ele está prontinho para receber o plano alimentar e está pronto para colocar todas as orientações em prática que vocês estão passando. Né? Então, e muitas vezes nós identificamos todos os nossos pacientes nesse estágio, que é o estágio de ação. E aí é que está o nosso problema, né? Eu digo nosso, né, o nutricionista, com relação à questão daquele paciente que não segue o plano alimentar. Então, será que ele já estava preparado para isso? Será que ele está nesse estágio de ação pronto para colocar essas orientações em prática? Olha lá. E temos também o último, né, estágio, que é o de manutenção, que é um estágio onde esse indivíduo já está realizando essas mudanças nos últimos 6 meses. Ele já teve algumas conquistas, né, com relação a esse processo, ele já se sente mais capaz, mais confiante, eu aumento a autoconfiança, né, desse paciente. Isso já começa a melhorar já no estágio de ação, tá? Então, quer dizer, ele está mantendo o que ele conquistou. O indivíduo também na manutenção é a mesma situação da ação, tá? Tá pronto ali para colocar em prática. Mas o que é importante? Um indivíduo motivado, que já está na ação, na manutenção, ele pode ter recaídas e voltar para os estágios iniciais. Por isso que é importante a cada consulta praticar a escutativa. Entender a rotina se mudou, entender a questão emocional, entender da alimentação, coisas que podem ter acontecido no dia a dia que podem ter levado ele a algumas mudanças dessa motivação. Então, às vezes eu tenho adesão do paciente numa consulta, ele volta na outra e parou de seguir tudo. Mas, gente, tá super estressado com o trabalho, tem meta para fechar, né? Tem paciente que às vezes vem idosa, às vezes, né, já aconteceu de paciente chegar ali, tá indo super bem e para de seguir. Aí você fala, nossa, mas o que aconteceu? Ai, perdi minha cachorra. Eu já tive uma estagiária que falou assim, ai, professora, mas é uma cachorra. Gente, é um animal, um ser vivo, né? É um membro da família, eu tenho 2 cachorros em casa, tenho bichinhos aqui. E agora vamos pensar para uma idosa, que era só ela e a cachorra. Olha como tem o significado disso. Eu lembro de uma aluna, que se estiver me ouvindo vai lembrar, ela recebeu até uma fotinho da cachorra da paciente. Foi fantástico, né? Então ela acolheu a paciente, ela ouviu, né? A cachorrinha tinha ficado doente, era só a idosa e a cachorra, né? Então ela apoiou, ela ouviu, né? A paciente teve uma recaída, depois conseguiu seguir e no final ela ainda ganhou uma fotinho da cachorra, né? Isso assim, nossa professora, mas o que tem a ver isso com o assunto? Gente,
Nós estamos lidando com indivíduos, né? Pessoas têm emoções. E as emoções, elas estão muito relacionadas à alimentação. Nós comemos porque estamos felizes, nós comemos porque estamos tristes, né? Nós comemos demais na comemoração, vamos comemorar, né? Então, quer dizer, eu tenho que ter realmente uma percepção da questão emocional como se encontra, porque isso pode impactar na alimentação, né? Hoje tivemos uma paciente à tarde que veio super bem na última consulta, seguindo tudo, e hoje não seguiu mais, né? Ela veio com uma alimentação muito diferente do que ela estava realizando, né? Mas ela tá com uma alergia, essa alergia não melhora, e foi identificado que a alergia está relacionada à cachorrinha que ela tem, a alergia da cachorra. Foi a identificação no médico, né? Então ela tá sofrendo, é uma paciente adulta, né? Que mora sozinha, ela só tem como companheira aí a cachorra, e ela vai ter que dar a cachorra, né? Então imagina a questão da alimentação. Está péssima. Tudo que já tinha sido conquistado voltou tudo lá atrás, né? No zero. Então, isso é muito importante, né? Essa identificação do estágio que o paciente se encontra. Então, vamos repassar o que a gente já falou. Falamos do primeiro passo, que é escutar e entender o paciente. Nas respostas, então, procurar identificar em qual estágio ele se encontra. E aí nós vamos para o terceiro passo, que é o quê? Orientar considerando o estágio do paciente. Então, o paciente que estiver na ação e na manutenção, então ele está já colocando em prática seu plano de ação, na mudança na alimentação, na composição da alimentação, nos seus horários, aquele indivíduo que já está fazendo isso há pelo menos nos últimos 6 meses, que é o estágio de manutenção, está pronto. Agora, e os 3 estágios iniciais que a gente falou? Da pré-contemplação, da contemplação e da preparação, né? Ou decisão. São indivíduos, são estágios, né? Onde eu vou precisar trabalhar muito com esse indivíduo a conscientização da importância desse atendimento nutricional, né? A questão da motivação nesse atendimento, né? Procurar identificar esses fatores motivacionais no indivíduo. O que vai motivá-lo, né? E lembrando que é uma motivação dele. Isso é muito importante. A motivação de um paciente pode ser ele ficar mais bonito, a motivação de um paciente pode ser os filhos, né? Isso é muito diferente de um paciente para outro. Por isso que os nossos pacientes são únicos. Eu preciso ouvi-los e entendê-los para conseguir identificar certas situações, né? Certas informações. E aí vamos falar então, nessa questão do terceiro passo, dos indivíduos que se encontram lá nos estágios de pré-contemplação, contemplação e preparação. O que eu preciso? Eu já entrego um plano alimentar logo de cara? Para esses pacientes, eu não vejo como a melhor intervenção. A melhor intervenção para esses pacientes nesses estágios, eu pensaria em orientações, né? Chamamos também de metas. Podem ser fáceis ou mais difíceis, tá? Eu geralmente gosto de mesclar as duas e não vim com muitas orientações. Geralmente aqui a gente trabalha 2, 3 orientações, a gente vai sentir esse paciente, né? Então, uma meta fácil, 1 ou 2 metas fáceis, uma meta mais difícil, né? Orientações, 2 fáceis e uma orientação mais difícil. Por quê? A gente trabalha com orientações fáceis também, para que ele possa, a gente percebe que é fácil dele colocar em prática. Então imagine esse paciente voltar na próxima consulta e percebemos que ele colocou isso em prática. Isso pode ser algo que vai motivá-lo a continuar o acompanhamento, né? Posso pensar em orientações mais difíceis dele colocar em prática, ou mais complexas, né? Que são orientações que às vezes para ele é mais difícil, mas por isso que é legal ter uma fácil, uma mais difícil ou mais complexa, porque a partir disso ele vai se sentir mais motivado e pode ter mais gás e mais vontade de fazer aquela que é mais difícil para ele, né? Outra questão que a gente entra aqui nessa orientação aqui, que seria a terceira dica, né? É trabalhar outra questão que nós chamamos aqui de chá. Usamos isso muito na parte, né, da educação, né, no ensino, que é conhecimento, habilidades e atitude. Então, para o meu paciente colocar em prática, ele ter atitude, né, que é mudar um comportamento, ele precisa primeiramente ter o conhecimento. Como ele vai ter o conhecimento, por exemplo? A partir de nós, no atendimento. Então, se eu chego para o meu paciente e falo, olha, vamos melhorar a composição da sua refeição, né?
Ah, tudo bem, vamos mudar. Mas o que eu vou mudar da composição, né? Então eu vou explicar para ele as mudanças que são necessárias. Posso explicar para ele por que eu estou realizando essas mudanças. Então, se eu estou colocando alimento fonte de carboidrato, eu estou colocando alimento fonte de proteína, estou colocando alimentos, né, que são ricos em fibras, vitaminas, minerais. Eu preciso explicar para ele por que eu estou fazendo essa composição, por que isso é importante. Então, eu estou fazendo o que com o meu paciente? Estou trabalhando o conhecimento, estou empoderando o meu paciente. O segundo post que eu fiz. Então, a gente falou primeiro sobre escuta ativa, lá na semana passada. Dias depois eu entrei com a parte de empoderamento, que empoderamento é empoderar o paciente, né? É transmitir o conhecimento necessário a uma determinada situação. Então, se eu estou passando esse conhecimento para ele da importância da composição de uma refeição, olha que interessante, eu estou empoderando o paciente. Ele tem condições de entender por que essa mudança é importante, né? E como isso pode impactar se ele colocar ela em prática. Então, além do conhecimento, a gente começou a falar do empoderamento, eu não posso esquecer que as habilidades também são importantes. Então, não adianta nada o conhecimento se eu não ensiná-lo a colocar isso em prática. Então, às vezes aparece o paciente no atendimento, a gente faz a orientação e fala assim, olha, eu preciso que você consuma mais hortaliças e frutas, né? Isso é importante, são alimentos, né, que são fontes de fibras, de vitaminas, de minerais, os nutrientes são importantes para o nosso organismo. Perfeito, né? Aí ele chega na casa dele e fala, eu tenho que comer mais frutas e mais hortaliças. Não tenho em casa. Como que eu vou comer a fruta mesmo? Eu não gosto de pegar a fruta na fruteira e começar a morder. Mas eu vou enjoar, é só fruta. Então, olha, ele sabe, ele tem um conhecimento, mas ele não sabe como fazer isso. Então, aí nós temos a habilidade. Então, a habilidade aqui era importante por quê? Então, se eu tenho que comer mais frutas, estou orientando meu paciente a fazer isso, como ele pode comer essa fruta? Então, ele pode comer a fruta, pode picar a fruta, pode comer na forma de salada de fruta, ele pode consumir ela na forma de suco, ele pode consumir essa fruta misturada com outras. Olha que interessante. Então, além de explicar a importância desse alimento para ele, eu estou ensinando as habilidades, que é como ele pode colocar isso em prática. Então, eu tenho muito mais chances que ele tenha atitude, que é realizar essa mudança de comportamento. Então, esse é um outro fator importante, tá? E aí, vocês, né, enquanto nutricionistas, essas metas mais fáceis, mais complexas, né, lembrar de falar sempre do conhecimento, das habilidades, né, com relação a essas orientações, é importante que a cada atendimento vocês façam uma revisão, tá? Do que ele já conseguiu conquistar dessas orientações passadas. Por quê? A partir das conquistas que ele está tendo nessas orientações, é importante que vocês vão também avaliando a adesão e a evolução dele, para trazer novas orientações e pensar também na elaboração do plano alimentar. Porque esse indivíduo, trabalhando as questões motivacionais, identificando isso durante o atendimento, trazendo algumas orientações, que orientações essas? Né? Imagina um indivíduo que só toma café da manhã e janta. Se eu entregar um plano alimentar para ele, ele vai ter de 5 a 6 refeições, ele vai ter refeições completas, ele tomava um café da manhã que era só o cafezinho com açúcar, por exemplo, e chegava lá, por exemplo, no jantar e consumia, por exemplo, arroz, feijão e carne. Aí eu chego, eu quero aumentar o número de refeições, eu quero colocar alimentos que estão faltando, grupos alimentares que ele não consumia. Então, quer dizer, se ele receber um plano alimentar lá nos estágios iniciais, com tanta mudança, ele não consegue colocar em prática. Mas se eu primeiro vim falar, vamos comer mais vezes ao dia, dou o conhecimento da importância, olha lá a habilidade, como ele vai colocar isso em prática? Já é diferente. Aí eu posso ver o que naquele momento é mais importante de realizar e a cada consulta a gente vai revisando isso, trazendo novas orientações, tá? E aí ele tá mais preparado, eu entro com o plano alimentar. E às vezes, o que eu percebo, né, no atendimento? Que muitas vezes, somente com as orientações, o paciente já tem um resultado fantástico. Então, quando eu vou colher um recordatório na consulta, ou quando eu solicito um diário alimentar, eu já consigo visualizar o fracionamento, eu consigo visualizar que a composição da refeição melhorou. E com esse conhecimento e as habilidades, eu estou empoderando ele. Então, muitas vezes o que eu percebo é que o papel ali com o plano alimentar para ele, naquele momento,
não é o mais importante. Por quê? Porque ele já tem um conhecimento que foi adquirido nas consultas. Então, aquele plano alimentar, ele só vai ter ali realmente mais real, né, o que seria, né, que ele precisaria realizar com relação ao consumo nas suas refeições, tá? Então, esses 3 passos, né, eles podem ser utilizados para que vocês possam melhorar, então, essa adesão dos pacientes ao plano alimentar. Então, vamos relembrar agora no final para fazer um fechamento, né? Então, qual era a pergunta inicial? O que fazer quando o paciente não segue o plano alimentar? Aquela pergunta lá no início que eu comentei, né, que seria o nosso assunto de hoje. Talvez vocês não tinham a resposta, ou tinham ela parcial. Mas aí nós falamos dos 3 passos que eu acredito que conseguimos organizar melhor essas informações, né? Então, o primeiro, importante, escutar e entender o paciente, então vamos praticar a escuta ativa. O segundo passo é identificar em qual estágio ele se encontra, onde eu citei o modelo transteórico e fizemos um resumo breve aqui sobre cada estágio e como trabalhar com o paciente nesses estágios. E o terceiro passo, onde a gente falou um pouquinho sobre, considerando o estágio, o que fazer. Nós contemplamos aqui os estágios iniciais, onde nós temos um paciente que ainda não está preparado para receber um plano alimentar e nós vamos iniciar com orientações fáceis e mais difíceis, em menor quantidade de orientações importante. A gente falou de 2, 3 ou até no máximo 4 orientações, que caso vocês queiram e achem importante, tá? Falamos da questão de conhecimentos e habilidades para que ele tenha atitude na mudança de comportamento e a revisão que vai acontecendo a cada consulta para avaliar a adesão, né, com relação a esse paciente e a sua evolução, para avaliar já a introdução de um plano alimentar, tá? Então, a minha sugestão para vocês de assunto de hoje é esse. Aí eu vou dar como, né, uma tarefa para vocês, caso vocês queiram, procurar praticar isso no atendimento de vocês, depois me contarem como que foi a experiência. Se esse é um problema na adesão do plano alimentar que vocês têm com frequência, tentem colocar isso em prática e depois me contem como que foi, tá? E aí é interessante o que, né? Só pra gente fechar. Se você gostou então desse conteúdo, né, dos conteúdos anteriores e gostaria de continuar, né, acompanhando, né, os próximos assuntos, né, que eu vou realizar nos próximos dias, eu vou disponibilizar para vocês um link aqui para vocês se cadastrarem, para que vocês possam receber então, né, no caso aí todos os inscritos, né, até no caso aqui um e-book que eu vou organizar para vocês com todos os assuntos que eu estou apresentando para vocês, né, que eu apresentei nos últimos dias, que eu vou apresentar nos próximos, sobre a parte de atendimento nutricional, tá? Esses são uns assuntos que eu abordo, né, no curso, né, de atendimento nutricional de uma forma com mais profundidade, a gente discute, coloca em prática em algumas atividades, faço a discussão com os alunos também nas mentorias, tá? Do curso ainda as matrículas não estão abertas, mas provavelmente vão estar a partir da próxima semana, tá bom? E aí uma informação importante, vocês podem estar visualizando esse vídeo em canais diferentes, tá? Então quem estiver visualizando pelo Instagram, vai ter o link da bio, né, para vocês fazerem um cadastro. No YouTube vai ter as informações do vídeo, onde vocês vão visualizar com relação ao link também para inscrição, né, para receber aí com relação aos assuntos e tudo organizado no e-book. E no Facebook vocês vão visualizar isso na descrição do conteúdo, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Podem colocar nos comentários, ele ficou um pouquinho longo também, né? Mas é um assunto de muita importância que eu acredito que vai melhorar bastante a segurança de vocês nos atendimentos, tá? Beijinho para todos e até o próximo post.